Dia, turma, aqui é a professora Elaine, e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre o espaço brasileiro e sua diversidade. Esse conteúdo está aí no capítulo 10 do livro de vocês, a partir da página 262, tá? Então, inicialmente, sobre a característica do território brasileiro, o nosso país se localiza aí em cima de uma placa tectônica, que é a placa tectônica sul-americana. E por conta dessa localização do Brasil, ele não apresenta aí forte tremor, por conta dessa sua localização, por ele não estar entre duas placas tectônicas. Sendo assim, a estrutura rochosa do Brasil ela é antiga e estável, por não sofrer esses tremores com alta intensidade, por conta dessa localização, tá? Então, sendo assim, geologicamente, o Brasil ele tem um relevo constituído por duas estruturas geológicas. Nós vamos ter as bacias sedimentares, que é 64% do total da estrutura do relevo do Brasil, e vamos ter também os escudos cristalinos, que representam aí 36% dessa formação do relevo, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem, tá, da bacia sedimentar, que ela é formada, tá, por processos de erosão, de acúmulo, tá, de erosão, e aí vai formando as bacias sedimentares, e vamos ter também os escudos cristalinos, que ficam aí um pouco mais no pico, um pouco mais alto do que a região das bacias sedimentares, tá? Sobre os aspectos físicos do Brasil, nós vamos ter um relevo de três principais, que vão ser planícies, planaltos e depressões relativas, tá? Mas nós temos outras também, que eu até coloquei aqui uma imagem para vocês. Nós temos o planalto, a depressão, planície, como eu falei para vocês. Podemos ter também colinas, vale, serra, cordilheira e montanha. Então, essas vão ser aí os aspectos físicos no Brasil, do nosso país. Então, nós temos cordilheira, montanha, serra, vale, colina, depressão, planície e planalto, tá? Para a gente saber aí o conceito de cada classificação dessa, tá? Eu coloquei aqui uma imagem que representa muito bem o tipo de cada um. Planície, ele vai ser aquele terreno com altitude de 0 a 100 metros e ele fica aí próximo do nível do mar, tá? Então, ele fica aí em relação ao nível do mar. É a região aí que fica mais próxima ao nível do mar. E essa região ela vai ser formada pelo acúmulo de sedimentos trazido pelos mares ou rios, por ser regiões que ficam aí próximo do mar. Já as chapadas, elas são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. Então, ela tem uma elevação aí maior, porém, quando chega nessa elevação, ela vai ser plana. Essas regiões são chamadas de chapadas. Vamos ter também as escarpas, que são as encostas, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Essas encostas, elas são de um geral em penhascos e surgem nas bordas dos planaltos. E os planaltos, eles vão ser aqueles terrenos mais altos, tá? Acima de 300 metros. A montanha, ela é uma região, a porção mais elevada da superfície da Terra. Então, a mais alta, a elevação mais alta, ela é classificada como montanha. E de montanha nós temos aqui a cordilheira, tá? E por fim, a depressão. Depressão, ela vai ser aquela região mais baixa, tá? Do solo. Então, a região mais baixa, situada aí em regiões baixas, elas são chamadas de depressão, tá? Então, nós temos as planícies, que ficam próximos do mar. Vamos ter chapada, que são elevações de acima de 600 metros e são planas na sua parte superior. Vamos ter o planalto, que é uma região alta, acima de 300 metros, e que ela é composta por escarpas, que são essas encostas que conhecemos como penhasco, tá? Que formam a encosta de um penhasco. Vamos ter a depressão, que vai ser a região mais baixa, tá? E vamos ter a montanha, que é a superfície terrestre mais alta aí, e é classificado como montanha, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem que é até do livro, tá? De vocês de geografia, vocês vão encontrar ela aí na página 267. E nelas nós temos
a classificação aí na região norte dessas variações aí do relevo brasileiro. Então, na região norte, nós vamos ter planaltos, que são localizados aí no norte amazônico. Vamos ter aí uma depressão marginal no norte da Amazônia. Vamos ter a planície, tá? Que vai formar aí a planície do Rio Amazonas, que ficam aí entre o Rio Amazonas, que são as planícies. E vamos ter a depressão marginal, tá? Lá na região sul amazônica. E também vamos ter os planaltos residuais, que fica também no sul amazônico, tá? Já na região nordeste, nós vamos ter o rio Parnaíba. Vamos ter os planaltos e chapadas, tá? Que ficam aí próximo da região desse rio. Vamos ter também uma região de escarpa, na região norte, tá? Que fica na Serra da Ibiapaba. E vamos ter também uma depressão nessa região nordeste, que fica aí, que nós chamamos de depressão sertaneja. Temos também na região nordeste um planalto. E vamos ter também os tubuleiros, que fica aí próximo já ao oceano. E por fim, a região oeste e sudeste, tá? Que ela vai ser composta pela planície, que é localizado a planície do Pantanal, Mato Grossense. Vamos ter também o Rio Paraná. Entre o Rio Paraná, nós vamos ter o planalto da Chapada da Bacia do Paraná. E depois do Rio Paraná, nós vamos ter também a depressão periférica, tá? Que é localizada na Bacia do Paraná. E vamos ter os planaltos da Serra do Atlântico, tá? Que é próximo aí também já ao Oceano Atlântico. Então, vão ser essas aí a variação de relevo que nós vamos ter no Brasil, tá? Na região norte, nordeste, oeste e sudeste. E aqui, para vocês verem melhor sobre essas depressão, planície e planaltos que são constituídos aí do relevo do Brasil, aqui tem um mapa da estrutura do Brasil. E de planalto, nós vamos ter esses planaltos aqui no Brasil, tá? Em torno de 12. Vamos ter também essas planícies aqui no Brasil. E vamos ter também essas depressões no Brasil, tá? Então, por exemplo, de bacia, que são classificados aí como os planaltos, nós vamos ter o planalto da Amazônia, temos também o planalto da Chapada da Bacia, da Parnaíba, da Bacia do Paraná. De depressão, nós temos a depressão da Amazônia Ocidental. Então, nós temos diversos tipos de depressão no Brasil, planaltos e planícies, tá? Aqui é um mapa só para representar para vocês essa variação de relevo que tem aí distribuída em todo o Brasil. E sobre as reservas fluviais brasileiras, tá? Que vai ser o reservatório de água por conta desse relevo do Brasil, dessa variação e dessa quantidade aí de variação do Brasil, nós vamos ter, o Brasil é classificado como o maior local de reserva brasileira de água doce do mundo, tá? Com 12% do total disponível no planeta. Então, aí vocês veem a importância do Brasil com relação à reserva de água doce, tá? De acordo com a Divisão Hidrográfica Nacional, existem 12 regiões hidrográficas brasileiras, tá? Que são classificadas entre bacias, subbacias hidrográficas próximas, tá? Que eu vou mostrar elas daqui a pouquinho. E além dessas bacias hidrográficas no Brasil, nós temos também os aquíferos, que são aquelas reservas subterrâneas de água, tá? O Brasil ele é muito rico em reserva subterrânea e essas reservas elas contribuem para uma boa parte dos rios brasileiros para que eles não sejam perenes, ou seja, para que eles não sequem no período de estiagem, ou seja, no período de seca, tá? Então, para que os rios não sequem, essa água aí subterrânea que fica nos aquíferos, eles servem para impedir aí que esses rios sequem, tá? Porque eles ficam aí reservando água no seu interior, no interior do solo. De bacias hidrográficas brasileiras, nós temos em torno de 12, tá? Nós vamos ter a Bacia Amazônica,
a de Tocantins, Atlântico, a Parnaíba, a Atlântico Oriental, vamos ter o São Francisco também, vamos ter o Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, a Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai, Bacia do Uruguai e a Atlântico Sul, tá? Então, ao todo, são 12 bacias hidrográficas que existem no Brasil e são essas que eu mostrei para vocês, tá? E dos aquíferos do Brasil, nós temos 2 aquíferos, tá? Sendo que o aquífero Guarani, ele é classificado o segundo maior aquífero do mundo. Então, no Brasil, nós temos aqui, no aquífero Guarani, o segundo maior aquífero do mundo. Ele tem aí uma capacidade de 45 mil quilômetros cúbicos de água e ele aí tem 70% da água do todo o território nacional. Nós também temos o aquífero Alter do Chão, que ele também é classificado aí o maior do mundo. Ele tem 100% em território nacional e ele tem uma capacidade aí muito maior de reserva de água de 86 mil quilômetros cúbicos de água, tá? Então, no Brasil, nós temos os 2 maiores aquíferos do mundo, tá? Não só no Brasil, mas sim do mundo. Então, por isso que o Brasil é classificado aí um dos países de maior reserva de água doce, tá? Então, dos mais importantes aquíferos, nós temos esses 2, o aquífero Alter do Chão e o aquífero Guarani. Sendo que o aquífero Alter do Chão, ele é o maior aquífero do mundo, tá? E o Guarani, ele vai ser o segundo maior e tem uma extrema importância porque ele abrange aí uma grande distribuição aí na região do território brasileiro. Bom, pessoal, peço que vocês façam a atividade de geografia no livro. Vocês vão fazer a atividade na página 285, 286 e 287, da primeira à sexta questão. E por hoje é só.